Irmãos, sabeis que já é hora de nos levantarmos do sono, agora está mais próxima a nossa salvação. Nós iniciamos, com a graça de Deus, hoje mais uma vez, mais um ano litúrgico, através desta espera pelo nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem misticamente para nós, através da liturgia católica. Ele vem no seio, encarnado no seio da Virgem Maria, para operar a nossa salvação e atrair os nossos corações para si. A Igreja, nesse primeiro domingo do Advento, ela nos repete no Evangelho a mesma mensagem do domingo anterior, no seu rito tradicional, formando uma perfeita unidade litúrgica. A Igreja repete este Evangelho do fim do mundo. Nosso Senhor, Ele voltará no fim dos tempos para julgar os vivos e os mortos. Nosso Senhor, Ele voltará para separar para sempre os bons dos maus, para fechar para sempre a história, para que ela dê lugar somente à eternidade. E esta última vinda de Cristo, narrada de novo no Evangelho de hoje, começa em nós de forma particular e individual, sempre no dia da nossa morte, quando estaremos face a face diante do Cristo juiz. E nós daremos conta a Ele de todos os nossos atos, palavras, pensamentos, intenções e omissões. Nosso Senhor, Ele virá, nos diz outra vez o Evangelho do domingo de hoje, repetindo o domingo anterior. Nosso Senhor virá e nós devemos, como diz o Evangelho, levantar a nossa cabeça, ou seja, prestar atenção nesta vinda de Cristo, estar sempre preparados e por isso mesmo convictos de que nós seremos salvos se nós nos configurarmos totalmente a nosso Senhor Jesus Cristo. Levantai as vossas cabeças, está próxima a vossa salvação. E ao mesmo tempo, no dia de hoje, nós, relembrados dos fins dos tempos e do fim dos nossos dias, a Igreja também começa a colocar diante dos nossos olhos o mistério da nossa redenção, operada pelo Filho de Deus, que se dignou tomar a nossa carne, se dignou fazer homem para a nossa salvação. Verdadeiramente, nós temos um homem-Deus que, sendo Deus, nos perdoa e que, sendo homem, merece para nós o perdão de Deus. E deste modo, a liturgia do primeiro domingo do Advento faz uma bela ligação entre as duas vindas de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda na temática do tempo do Advento, a segunda vinda retratada no Evangelho de hoje, segundo São Lucas. Cristo que veio para nos salvar e Cristo que virá para nos julgar. Uma relação estreita, estrita, entre essas duas vindas de Cristo. Ele veio para nos salvar, Ele voltará para nos julgar. E esse primeiro domingo nos dá um belo retrato da misericórdia e da justiça de Deus, que trabalham sempre juntas e de um modo perfeito na história da salvação. Uma vez um homem caído e incapaz de se levantar sozinho, Deus lança um olhar de infinita bondade e misericórdia e envia o seu Filho para se encarnar e resgatar, enfim, o homem, assumindo assim todas as humilhações da nossa natureza, salvo o pecado. E depois, esse mesmo Filho encarnado voltará com o rigor da sua justiça para concluir para sempre todos os séculos e tomar
os atos, tomar conta de todos os atos do mundo e da história. Nosso Senhor, Ele veio e a sua vinda ao mundo é para nós uma fonte de grande consolação. Nosso Senhor virá e a sua vinda e o seu retorno ao mundo deve ser para nós um motivo de grande temor. Nosso Senhor veio, nosso Senhor virá. Para nós é consolação e para nós deve ser temor. Mas eu não precisarei temer excessivamente o rigor da sua justiça na sua última vinda, se eu souber aproveitar os frutos da sua primeira vinda. E esta é a ligação que faz esse primeiro domingo do Advento. Eu não precisarei temer o rigor da sua última vinda, se eu souber aproveitar as doçuras da sua primeira vinda. Eu não precisarei temer o rigor da última vinda de Cristo, do meu encontro com Cristo no dia da minha morte, se eu souber empregar os meios que Ele mesmo, encarnado, veio me trazer e me ensinou a colocar em prática para a minha salvação. Nós certamente veremos ditosos a sua face se hoje nós começarmos a nos configurar com Ele, se nós buscarmos nos assemelhar a Ele. E nós nos assemelhamos a Ele através da sua graça, seguindo os seus exemplos de virtudes. Eu não preciso temer o Cristo que vem, o Cristo que voltará. Antes, eu devo temer perdê-lo no presente, porque certamente eu o encontrarei no futuro, e que eu possa feliz justamente encontrar com aquele que eu não tive a desventura de perder atualmente. Eu não preciso temer perder aquele no fim do mundo, eu encontrarei no fim do mundo, eu encontrarei no fim dos meus dias. Devo temer perdê-lo aqui e agora. E assim podemos colocar uma bela frase de Santo Agostinho que pode enquadrar muito bem este primeiro domingo do Advento. Timeo Dominum transeuntem et non plus revertentem. Eu temo o Senhor que passa e que não volta mais. Eu temo o Senhor que passa e que não volta mais. É isso que nós devemos temer concretamente e verdadeiramente. O Senhor que passa e que não volta mais. E o tempo do Advento é um tempo muito propício justamente para meditar esta frase de Santo Agostinho. Eu temo o Senhor que passa. Nesse tempo litúrgico, a Igreja nos prepara para receber o Senhor que vem se encarnar, que vem agora, outra vez, nascer para nós. Não virá ainda como um terrível juiz no dia da ira, por uma misericórdia que Deus tem para conosco, nos dando ainda mais uma chance. Não virá ainda como o terrível juiz do Evangelho de hoje, para separar para sempre os bons dos maus. Mas ele virá ainda outra vez, misticamente, para nós, na Santa Liturgia, nas doçuras daquele menino que se despojou de tudo para nos dar tudo através da sua redenção. Então, o momento de preparação piedosa e atenta. Sem preparação, sem ter os olhos voltados totalmente para aquilo que mais interessa nesta época, que é a vinda de nosso Senhor, Ele passará por nós e nós nem o notaremos. Timeo Dominum transeuntem et non plus revertentem. E nós devemos imaginar esse Senhor transeunte passando pela porta trancada do nosso coração, porta que só pode ser aberta por dentro
porta da qual somente nós temos a chave. E conclui ainda Santo Agostinho: e não abrindo as portas de mim mesmo ao Mestre, poderia ser aquela a última oportunidade dada a mim. Ele iria embora e não mais voltaria. E se a minha salvação dependesse precisamente desta derradeira oportunidade, deste último momento, daquele único momento especial da graça, timeo dominum transeuntem et non plus revertentem. É verdade que nosso Senhor não passa uma única vez somente na nossa vida. Nosso Senhor está sempre a passar. Ele está sempre a bater a nossa porta. Mas nós nunca saberemos quando será a última vez, quando será o último momento, o último e decisivo momento da graça de Deus na minha vida. Por isso, eu devo temer cada momento, eu devo temer cada passagem de Deus, da graça de Deus na minha vida. Cada passagem de Nosso Senhor deve ser de suma importância para mim. Deve ser como se fosse a última, a única, o último momento de graça na minha vida. Timeo dominum transeuntem et non plus revertentem. E temendo perder esta passagem de Cristo, eu possa então abrir ao máximo para Ele as portas da minha alma e buscar uma real conversão para colher os frutos abundantes da sua passagem, temendo justamente que Ele não volte a passar na minha vida. Et non plus revertentem. Cada um de nós temos algo a mudar, sempre. Todos nós temos defeitos, tem sempre um defeito a ser expurgado, uma virtude na qual nós podemos sempre crescer. Nós podemos sempre crescer no amor de Deus, na caridade para com o próximo. Nós temos sempre pecados a combater, vícios a colocar pouco a pouco para fora de nós. Nós podemos aproveitar as ocasiões de graça, as ocasiões de passagem de Cristo na nossa vida, como se fosse a última passagem de Cristo. E por isso nos exorta São Paulo na bela epístola de hoje: irmãos, sabeis que já é hora de despertar do sono, porque a salvação está agora mais perto de nós. A noite vai avançada e o dia de Cristo já se aproxima. Renunciemos às obras das trevas e revistamos as armas da luz. Caminhemos honestamente como quem anda em plena luz, ou seja, caminhemos honestamente, virtuosamente, diante dos olhos de Deus. Diante de Deus que, com certeza, observa cada um de nossos atos, cada uma de nossas palavras e pensamentos. E como consequência, caminhemos honestamente, ou seja, sejamos agradáveis aos seus olhos, buscando a graça e a virtude. E nós seremos agradáveis a Deus se nós tomarmos as vestes de nosso Senhor Jesus Cristo, se nós tomarmos a aparência de nosso Senhor Jesus Cristo, se nós nos assemelharmos cada vez mais com o nosso Santíssimo modelo. Daí termina esta epístola de São Paulo: revestivos de nosso Senhor Jesus Cristo. E de fato, nós não podemos continuar no sono, na nossa tibieza. Se nós dormimos toda esta parte, a última parte deste ano litúrgico que passou, se nós acabamos vivendo numa moleza espiritual, chegou a hora de despertar. O dia de Cristo se aproxima. Nós devemos temer o Senhor que passa. Timeo dominum transeuntem. Essa frase deve estar bem gravada hoje no nosso coração. Timeo dominum transeuntem. E possamos, como diz o Evangelho, erguer as nossas cabeças para poder contemplar a passagem da nossa redenção, para poder olhar e contemplar este Deus que mais uma vez vem passar na nossa vida através desta bela liturgia do tempo do Advento e do tempo do Natal. E se as nossas almas se encontram adormecidas
no serviço de Deus é justamente o tempo de despertar para uma vida nova, de buscar refazer os nossos bons propósitos, de despojar generosamente o homem velho, as nossas misérias, buscar soluções para as nossas fraquezas e poder contemplar a passagem da nossa redenção. Se as nossas almas se encontram de fato adormecidas no serviço de Deus, eis agora o tempo oportuno. As últimas frases da epístola da missa de hoje foram decisivas para a conversão de Santo Agostinho. Ele ouviu aí o chamado de Deus e permitiu no seu interior a ação da graça. Nosso Senhor passou por ele e ele abriu o coração totalmente para nosso Senhor. Certa vez, Santo Agostinho, ouvindo no seu interior a voz de Deus dizendo: pegue e leia, ele pegou, ele leu, e a graça não foi estéril no seu interior. E produziu e ainda produz abundantes frutos de santidades pelo seu exemplo de conversão e pela sua doutrina excelente. E tenhamos a certeza de que Deus também nos recompensará com graças e com alegrias nesta vida e sobretudo na vida eterna, se nós estivermos atentos à sua passagem, se nós estivermos preparados à sua espera. E isso nos garante, por exemplo, as palavras do introito, do gradual e do ofertório da missa de hoje. Todos aqueles que em vós esperam, Senhor, não serão confundidos. E completam as palavras da comunhão: o Senhor dará a sua bênção e a nossa terra dará o seu fruto. E todo o tempo do advento, com todos os seus diversos símbolos, deve justamente nos levar a esta reflexão cabal para a nossa vida. Se nós temos ainda, por exemplo, este feliz costume, infelizmente cada vez mais abandonado pelas novas gerações, de enfeitar as igrejas, as casas, as cidades, com todos esses elementos tradicionais da decoração natalina, é para nos alertar, é para nos chamar a atenção, é para nos avisar que alguma coisa vem em nossas vidas, nós não podemos deixar passar a sua passagem. Toda essa decoração, todos esses enfeites, presépios, guirlandas, árvores, bolinhas, cores, tudo isso para me chamar a atenção, para que eu, sabendo de forma antecipada da realidade da vinda de Cristo, eu possa temer perder a sua passagem. Timeo Domino transeuntem et non plus revertentem. Todos esses elementos de decoração que nos enchem os olhos e que, de alguma forma, o comércio esvaziou do seu real significado, todos esses elementos só terão sentido para nós se nós olharmos na direção daquele que vem, daquele que virá para nos salvar. E se eu desejar realmente acolher na minha vida este Senhor transeunte que vem trazer para mim a suavidade da sua redenção, assim esse tempo do advento, este mês de dezembro, essas decorações fará para nós todo o sentido. Esses elementos só terão sentido para mim se eu não me esquecer então daquele que vem. Ou se aquele que vem realmente ele tem um lugar central na minha vida, central na minha família. E que por este motivo, por essa centralidade dele na minha vida, é que ele é tão esperado e que somente o anúncio da sua vinda já é fonte para mim de uma grande alegria, que é a alegria própria do tempo do advento. E assim, se este que vem é central para mim, eu devo buscar preparar a minha alma pessoalmente, rezando, buscando os sacramentos, fazendo um exame geral da minha vida, sobretudo este ano que passou, renovando os meus bons
propósitos, não desistindo da minha vida espiritual, das minhas convicções católicas e, sobretudo, buscar viver em família a espiritualidade deste tempo do Advento, preparando os filhos para o Santo Natal, sobretudo as crianças mais pequenas, para que este dia seja vivido como uma verdadeira festa cristã, preparado como uma verdadeira festa cristã, adornado com o verdadeiro amor a Deus e também com amor pelo nosso próximo. Nos diz também com uma certa tristeza aquela frase do Evangelho de São João, que nós rezamos ao fim de cada missa normalmente: ele veio para os que era seu, e os seus não o receberam, os seus não o conheceram. E nós podemos muito facilmente nos esquecer daquele que vem, daquele que é o único necessário para a nossa vida, daquele que é o centro da nossa família, daquele que somente ele pode reformar a nossa vida e aquele que dá total sentido para a nossa existência somente. Nós podemos muito facilmente esquecer, nós podemos facilmente ignorar a sua passagem. Daí, com mais ardor, deveria estar impregnada em nós essa frase de Santo Agostinho: Timeo Dominum Transeuntem. Sobretudo nesses dias difíceis e incertos para todos nós podemos exageradamente nos angustiar de forma excessiva diante, por exemplo, de uma situação política do país que de fato é crítica, diante dos destinos para os quais caminha toda a sociedade humana, diante dessa trágica e terrível crise da Igreja. Tudo isso de fato é angustiante, mas nós podemos correr o risco de colocar isso como sendo o centro da nossa vida, e aí está o perigo. Nós podemos colocar isso como sendo o centro de todas as nossas preocupações e nos esquecer de olhar para aquele que vem ser de fato a solução para nós e a fonte de todas as nossas esperanças. Evidentemente que nós podemos nos preocupar, mas não podemos colocar as preocupações no centro da nossa vida. No centro da nossa vida está nosso Senhor Jesus Cristo. E essa centralidade de Cristo é que nos ajudará justamente a suportar tempos tão incertos. Timeo Dominum Transeuntem. Eu devo temer esse Senhor que passa na minha vida. Eu também, por exemplo, poderia nestes dias voltar toda a minha atenção aos esportistas, colocar, por exemplo, como centro da minha vida, dos meus interesses nesse tempo, uma Copa ou qualquer campeonato qualquer, e me esquecer facilmente daquele que deve ser, de fato, a fonte de todas as minhas alegrias, de toda a minha consolação, e que deve, de fato, ele sim, permear esse mês de dezembro, este tempo do Advento. Timeo Dominum Transeuntem et non plus revertentem. Evidentemente, claro, que como bons cristãos, nós podemos nos preocupar, nós podemos nos divertir com boas distrações que nos ajudam mesmo a aliviar o cansaço dos nossos dias. Mas cuidado, nós não podemos nos alienar, nós não podemos nos esquecer nunca daquele que deve ser o centro da nossa vida e o único centro da nossa vida. Nós não podemos nos esquecer de nos preparar para bem dispor, para receber este que vem para a nossa salvação. Nós não podemos nos esquecer daquele que deve tronar no coração da família católica, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos tirar os olhos daquele que vem passar, mais uma vez, misticamente, através da liturgia católica, na nossa vida. Timeo Dominum Transeuntem et non plus revertentem. Eis então a primeira mensagem deste tempo do Advento. E que esta mensagem esteja bem gravada no nosso coração, esteja bem gravada na nossa mente. O bom católico que se preze, sobretudo neste tempo litúrgico, não pode se esquecer deste bondoso Senhor que vem passar mais uma vez na nossa vida, conservando sempre este temor,
prudente de que ele talvez possa não mais retornar, e assim aproveitar cada momento da sua passagem. Possamos então levantar bem as nossas cabeças, porque se aproxima mais uma vez a nossa salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.